Olá, boa noite. Todos os dias, mais de 6.000 pessoas morrem no mundo por causa de acidentes de trabalho. No Brasil, são 3.000 mortes por ano e 300.000 acidentes. Esse número está se mantendo estável desde a década de 90. O que mudou foi o que, antigamente, os acidentes mais graves eram mais frequentes. Hoje, o uso de computadores, o estresse ligado ao trabalho, por exemplo, tornaram as lesões por esforço repetitivo e os infartos os grandes vilões. Quais as profissões que necessitam equipamentos de proteção e como eles devem ser usados? Uma política de prevenção, aliada com a redução de jornada de trabalho, pode diminuir o número de acidentes? Com a palavra, Núncio Manala é diretor do Departamento de Saúde da Força Sindical do Paraná e coordenador de Relação do Trabalho da Secretaria de Trabalho, Emprego e Promoção Social do Paraná. José Delmo Brunatti Júnior é metalúrgico, faz parte da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da empresa onde trabalha, em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba. Mariana Patitucci é bacelar, é psicóloga do trabalho, diretora do grupo CIP, Gestão de Pessoas, e é conselheira do Conselho Regional de Psicologia do Paraná. Alisson Alfred Klein é presidente da Associação Brasileira de Fisioterapia do Trabalho, a Abrafit, e diretor-geral da Cefit do Paraná, Serviço Especializado de Fisioterapia do Trabalho. Como prevenir os acidentes de trabalho? Essa é a pergunta do programa de hoje. Se você tem uma opinião, um comentário para fazer, mande aqui para a gente. Se você tiver uma dúvida também, pode fazer pelo 0800 643 7555 ou pode ser por e-mail também no comapalavra@rtve.pr.gov.br. Se você preferir, pode nos assistir pela internet, rever programas também. O endereço é o rtve.pr.gov.br. E além de acompanhar a nossa programação, também pelo twitter.com/comapalavra. E agora a gente também fez um blog do programa. Então, você quer fazer algum comentário, sugerir temas que você gostaria de ver aqui, pode fazer, o blog já está no ar. O endereço é o programacomapalavra.wordpress.com. Participe do debate de hoje, mande aí a sua pergunta, o seu comentário sobre acidentes e doenças do trabalho, tá? Olá, sejam bem-vindos, boa noite. Boa noite. Obrigada pela presença aqui no programa de hoje. Núncio, eu queria começar com você. O que faz os acidentes de trabalho continuarem sendo esse número tão grande que é hoje? No ponto de vista que a gente vê no dia a dia dentro da fábrica, é uma busca, né, como disse a nossa colega de trabalho, sobre a produtividade. O medo da perda do trabalho, a insegurança no mundo do trabalho é muito grande, né, e tem consequência também a falta de valorização da vida, né? Essa é a grande situação. O mau preparo dos trabalhadores cipeiros, apenas 20 horas de treinamento na NR5, né, que não se justifica. 1 ano de mandato da CIPA é muito pouco, né? Você ter 20 horas de treinamento e ser apontado dentro da fábrica como um vice-presidente, como um cipeiro, e você tem que entender de todas as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, de todas as questões técnicas de psicologia, de relação do mundo do trabalho, né? Você tem que entender do Ministério da Saúde, você tem que entender do Ministério da Previdência. Quer dizer, o trabalhador cipeiro, da forma como ele hoje está preparado para atuar na proteção dos colegas que votaram para ele, é muito pouco. Esse é um gravíssimo erro da NR5. Começa por aí a situação. Quer dizer, tinha que ser alguém com mais tempo de casa, por exemplo? Uma das reivindicações que nós tiramos aqui no primeiro Congresso ao Segurança, com o apoio da Secretaria de Saúde, mais de 548 trabalhadores cipeiros de todo o estado do Paraná, né, levantaram essa bandeira. Um mandato de no mínimo 2 anos, né, e cursos, aprimoramento de cursos para os trabalhadores cipeiros. Porque, no caso aqui do nosso colega, ele trabalha numa empresa, ele é engenheiro de segurança, ela é médica, vamos supor que você seja uma técnica de saúde, segurança e trabalho. Como que com 20 horas de trabalho eu vou poder discutir com grau de nível dentro da empresa? A coisa fica muito desparelhada. E em alguns casos, como que é o caso aqui do nosso colega, o José, que trabalha lá na empresa Brando, né, eles tiveram que fazer uma greve
porque o dono, mesmo com trabalhadores mutilados, tá, colocava as pessoas para trabalhar e as pessoas tinham que limpar o sangue do colega para poder trabalhar. Então, você veja o nível de loucura que é isso aqui. Os trabalhadores, junto com a ajuda do José, de todos os cipeiros, se revoltaram com o que viram. O sindicato teve que interagir na situação. A Superintendência Regional do Trabalho interditou a máquina. Mesmo com a interdição da máquina, houve a tentativa de voltar a máquina a funcionar sem a ordem fiscal. Né? A coisa é muito grave. Né? Nós tivemos aquela fábrica em Pato Branco, que a TV Educativa também, que mutilava as pessoas, que a pessoa mal tinha sido mutilada, botou uma outra pessoa com a máquina interditada, uma hora depois ela perdeu a mão, mesmo com a fábrica interditada, com a máquina interditada. Então, quer dizer, é uma coisa muito louca, né? Onde a vida das pessoas não tem valor, você tem um mundo do trabalho com 57% das pessoas trabalhando sem carteira assinada, né? Uma diferença social muito grande, um valor pelo emprego muito difícil, um grau de escolaridade exigido cada vez maior, onde não há o respeito, e sim o respeito pelo aquilo que você produz. Isso tudo leva à desumanização, à precarização do mundo do trabalho. Me parece que tem, por um outro lado, empresas que fazem a prevenção, que fazem o trabalho, mas que tem também trabalhadores que não utilizam a segurança necessária, e me parece que isso está relacionado também à motivação para o trabalho. Né? Me parece que alguns trabalhadores acabam não usando os equipamentos de proteção disponibilizados pela empresa, não utilizam o equipamento como se isso fosse punir a empresa e não a eles. Né? E me parece que isso tem uma relação com a motivação das pessoas ao trabalho e uma motivação para a empresa que estão, né? E, enfim, como se o fato de não utilizar aquilo e não fazer conforme a orientação fosse, de alguma forma, entre aspas, se vingar daquele lugar que não está legal. José Delmo, você nota isso? Explica para a gente, assim, você que faz parte da CIPA, qual é a função da CIPA numa empresa? A CIPA é uma comissão de prevenção de acidentes, né? A qual todas as empresas com um número X de funcionários, pela lei, ela tem que ter uma comissão de prevenção de acidentes, no caso, a chamada CIPA. O que você faz lá? Eu sou ferramenteiro, né, na empresa em Campina Grande do Sul, Brandel do Brasil, uma multinacional alemã, no qual nós somos fornecedores das montadoras no Paraná, em São Paulo, Rio de Janeiro, porque nós trabalhamos para a Renault, trabalhamos para a GM e muitas outras montadoras. Desde quando que você está lá? Eu estou há 9 anos, a empresa está instalada no Brasil há 10 anos. E você faz parte da CIPA? Faço parte, já é o 4º mandato meu como cipeiro. E é o que o Núncio comentou, que no passado nós tivemos um índice muito alto de mutilações. Nós estávamos com um problema muito grande mesmo. Mas hoje nós conseguimos vencer através de muita luta, levantamos uma bandeira em cima desse problema. E hoje nós já estamos a 300 Quando você fala levantar uma bandeira, é o quê? É conversando com as pessoas, com os trabalhadores e com os dirigentes da empresa? Isso, correto. Nós temos que ter o apoio da diretoria e também o apoio dos trabalhadores. São quantos funcionários lá? Nós estamos por volta de 300 funcionários. E daí você ia falar do número de acidentes que diminuiu, é isso? Isso, daí nós conseguimos abaixar esse número hoje nós estamos com 320 e poucos dias já sem acidentes de trabalho, né? Antes então, era raro isso? Não passava de ali 50, 60 dias. Teve uma época em que a cada 2 semanas estava acontecendo uma mutilação. Qual que era ou é ainda o acidente de trabalho mais comum lá na sua empresa? O comum é o corte com chapas, já que nós trabalhamos na parte de estampagem de peças para os carros, né? Então, nós trabalhamos com as peças, as chapas de aço. Então, o normal são os cortes corriqueiros, né? Na parte
em pegar as chapas, né? E o mais grave que já ocorreu? Foi problemas com as prensas, acidentes graves com prensas, daí com mutilações mesmo. Que nós temos prensas aí com 400 toneladas, então não tem como escapar se você acabar estando dentro do meio em que você não consiga, vou dizer, assim, você está na máquina e de repente a máquina ela é falha. Acontece alguma falha no equipamento? Isso, pode ser uma falha mecânica, né? No caso, o que estava acontecendo antes era um descaso por parte de uma antiga diretoria que eles não estavam dando apoio para as máquinas, né? Na parte de revisão dos equipamentos? Segurança no maquinário, que é o principal. De proteção coletiva, no caso. Isso. Né? Daí já não seria o IPI, né? Que é de proteção individual. Isso, seria o de proteção coletiva. Mas tinha esse equipamento? Na verdade, ele tem, só que como um equipamento normal, você precisa ter manutenção. E no caso, ele acabava não estava acontecendo a manutenção. Quer dizer, nós não estávamos tendo um apoio por parte da diretoria na compra de mais investimento maior na parte de segurança. Né? Então você chegou a ter aí companheiros que tiveram... O último acidente que nós tivemos há uns 2 anos atrás foi um rapaz que perdeu 4 dedos da mão. Então é gravíssimo. Essa situação, Fabiola, essa situação de proteção de máquinas, São Paulo já fechou um acordo tripartite em 1994 proibindo as máquinas excêntricas e máquinas mecânicas, como no caso aqui do José acabou de alertar. Essas máquinas estão sendo vendidas a R$10 o quilo nas sucatas de São Paulo. Como essa lei só existe no estado do Paraná, elas estão sendo trazidas para Santa Catarina, para o interior do Paraná, para Minas Gerais e Rio Grande do Sul e agora Paraguai. Então, as máquinas que não prestam em São Paulo estão sendo vendidas a R$10 o quilo da máquina. Nós fizemos uma pesquisa junto com a Secretaria de Trabalho, aonde nós entrevistamos 30 empresas e chamamos os técnicos de manutenção e os engenheiros de manutenção, junto com os nossos técnicos. Para nossa surpresa, apenas um sabia fazer a leitura do desenho da máquina. Todos os outros técnicos mecânicos não sabiam como fazer a manutenção preventiva da máquina. Essas máquinas, em 1950, foram proibidas na Europa, porque as máquinas, as prensas excêntricas, elas têm falhas, que por mais que você tente fazer a proteção e a manutenção, você não tem como detectar. O que São Paulo fez? São Paulo fez uma linha de financiamento, os sindicatos, a força sindical, o empresariado e o próprio governo do estado fez um acordo tripartite e baniu essas máquinas, deu financiamento e modernizou o Parque Industrial São Paulo. Com isso, se diminuiu em mais de 90% as mutilações. Os outros estados não estão fazendo nada, essas máquinas estão vindo para cá e para trabalhar ao seu bel valor. E aí o número de mutilações de trabalhadores que não têm carteira assinada no interior do estado, onde a pobreza e a falta de emprego é muito grande, e principalmente o Paraguai e outros países, estão sendo colocados isso. Nós temos denunciado essa situação há muito tempo, né? É inadmissível que você faça a produção, né, colocando em jogo a vida do trabalhador, e todo mundo conhece isso. Mas ninguém faz, ninguém aborta, porque há uma mentalidade de que tem que proteger a empresa, que tem que proteger o emprego a qualquer custo, custe o que custar. Gente, eu preciso fazer um intervalo, a gente já continua conversando. No programa de hoje estamos falando sobre os acidentes de trabalho e as formas de prevenção. Continue aí com a gente, mande a sua opinião pelo 0800 643 7555 ou pode ser também um e-mail com a palavra @rtve.pr.gov.br. Participe, eu vou para o intervalo bem rapidinho e já volto.
No programa de hoje estamos falando sobre os acidentes de trabalho, maneiras de prevenção, de como evitar os acidentes no trabalho. Então, mande a sua opinião. Se você já passou por algum problema desses, mande aqui a sua história, mande a sua dúvida, um comentário pelo 0800 643 7555 ou pode ser também pelo e-mail do programa, que é comapalavra@rtve.pr.gov.br. Alisson, eu vou passar a palavra para você, porque no intervalo você estava comentando até em relação a essas máquinas que a gente estava falando aí, né? O aspecto que acontece, existe uma questão social nisso também. Como você falou, existe uma busca em proteger o emprego. E o que acontece? Esse tipo de maquinário mais antigo, muitas vezes ele exige uma mão de obra muito maior. E é claro que é uma mão de obra de baixo custo, porque esse tipo de equipamento excêntrico, o trabalhador normalmente ele alimenta a máquina e retira a peça. Ele põe e retira. Então não exige muitas vezes um grande conhecimento do operador. Exige sim de quem faz a prevenção, porém do operador não. Isso faz o quê? Com uma máquina dessa é garantido ali alguns empregos. Então existe uma força social para que se mantenha o emprego. As máquinas mais modernas, elas tendem a ser também mais produtivas. Portanto, uma produção maior por um número de trabalhadores menor. Então também fica com esse medo, muitas vezes o poder público ou outras forças ficam com medo disso. Por quê? Se eu coloco máquinas mais modernas, eu posso correr o risco de perder o número de vagas. Isso não é uma verdade, porque na verdade o que você tem é uma capacitação dessas vagas. O que a gente vê em toda a história da modernização é que o trabalhador ele não mais fica quebrando pedra com um martelo, mas ele aprende a manusear o equipamento que quebra a pedra sem quebrar ele. Esse é o aspecto que vem. Perfeito. E um aspecto da ergonomia que tem que ser levado em consideração nisso é o quê? Quando eu coloco um equipamento dentro de uma empresa, esse equipamento, e isso as empresas que investem em prevenção já fazem isso. Que é o quê? O equipamento ele tem que garantir que o trabalhador não consiga fazer errado. Que ele não consiga cometer a parte dele. Porque o que acontece? Quando a gente deixa na mão, não é um problema do trabalhador, mas o trabalhador é totalmente responsável por si mesmo. O trabalhador é muito responsável por si mesmo. Só que a máquina tem que garantir que a responsabilidade dele de não se machucar seja baixa. Que ele não precisa estar totalmente atento a si. Que a máquina tenha formas de prevenção e de proteção dele. Então a gente tem forças sociais querendo que o trabalhador fique trabalhando, mas não quebrando pedra. Ele pode estar trabalhando com máquinas que ajudam ele a quebrar pedra. E ele tem que ser capacitado para isso. Então, a modernização de todo o campo fabril, ela exige isso. E aí a gente tem que trabalhar por várias formas. O empresário, ele logo vai perceber que é melhor ter um empregado bem capacitado, que movimente máquinas mais modernas, que ele vai ter um ganho na produtividade. E não vai ter um incômodo do trabalhador que está sendo lesado. Isso hoje já gera muitos problemas para o empregador. O empregador existe hoje uma tributação muito grande em cima das empresas, uma carga social grande e existe pouco respaldo dos outros setores que às vezes cobram essas ações, mas não dão respaldo. Até mesmo numa ação como essa que ele falou, que usou o exemplo de São Paulo, que você chama o empresariado e diz, olha, nós vamos te dar um suporte para você acabar com essas máquinas. O que às vezes acontece disso. E você vai se tornar mais competitivo com isso e vai poder competir com as outras empresas, consequentemente vai poder colocar esse trabalhador em 2, 3 turnos, porque você vai derrubar outros estados. Sim. Né? Porque hoje a maior competição dentro do Brasil é a questão interna. Não vai ficar pressionando o governo em ficar baixando ICMS para poder competir com outros. Com isso você arrecada mais, dá melhores condições e paga seu funcionário que trabalha naquela máquina melhor. Então, não é dessa forma, é isso, né? Acho que... Deixa eu até fazer um comentário aqui do Gilberto, ele mora em Colombo. Ele diz assim, ó, acho que as empresas são muito exigentes, não dão tratamento, colocam um funcionário para trabalhar com máquinas sem treinamento algum. E quando acontece o acidente, largam o funcionário no hospital e não fornecem nem acompanhamento psicológico necessário. É pura verdade. Pura verdade. O Evandro aqui de Quitandinha diz assim, ó, meu pai trabalhava numa multinacional. Morreu num acidente de trabalho. Deixou 3 filhos menores de idade e até hoje não recebemos nenhuma indenização. E vou te dizer uma coisa, com a lei, com o enunciado 45, caso a pessoa não entre em uma ação trabalhista, que na época deveria ser uma ação civil, hoje é 3 anos para entrar com uma ação trabalhista. Antes era 20. Então hoje, dificilmente o trabalhador entra com uma ação. E quando entra... No caso, por exemplo, aí da Volkswagen do Brasil, o assédio em cima dos trabalhadores para que eles não se mantenham no local de trabalho, você não tem ideia. É total. Hoje, os sindicatos metalúrgicos entrou com uma ação na Procuradoria do Trabalho, na Procuradoria da Previdência Social,
pedindo ao Procurador Federal que, através da Lei 8.213 do Ministério da Previdência, no seu artigo 120, abra as ações regressivas contra a Volkswagen, que nós calculamos que nos últimos 5 anos passa de 60 milhões que a Previdência Social pagou para trabalhadores da planta de Volkswagen aqui de São José dos Pinhais, de pessoas doentes. Isso é um absurdo. Se é na Alemanha, como é o caso do ex-diretor da fábrica de vocês, no segundo acidente ele estava preso na Alemanha. Aqui, a Previdência Social, que diz que está tendo um gasto enorme, paga 60 milhões para cobrir uma empresa multinacional que tem 106 bilhões de dólares de lucro. Agora, eles não fazem isso na fábrica no país deles. Agora, nós aceitamos que isso aconteça com o nosso povo. Aí é isso aí. Quantos trabalhadores morreram em acidente de trabalho em 2007? Mais de 8 mil? Quantos ficaram incapacitados em 2007? 16 mil? Quantos ficaram em 2006? Foi o mesmo número, mudando um ou outro? Até quando que nós vamos aceitar propaganda em televisão para proteger as pessoas do acidente de trânsito aos montes, porque isso interessa para a sociedade. Agora, o trabalhador que morre esmagado na máquina e é trocado e nem o sangue dele é limpado. Quem limpa é o operador que vai ver ali. Quer dizer, até quando que nós vamos aceitar isso? Então, nós fizemos o congresso, onde se ganha o pão, dizia Bertold Brecht em 1805, quando começou a fazer a questão da lei. Nós não podemos fazer com que a riqueza e a produtividade seja feita com o nosso sangue do nosso povo. Em Portugal, um trabalhador foi trabalhar numa montadora na Inglaterra. Teve um acidente e perdeu a ponta do dedo. 35 minutos depois, as centrais sindicais ficaram sabedoras que o trabalhador mutilou o dedo. 2 horas depois, o país de Portugal parou 1 hora em protesto. Isto porque um trabalhador machucou a ponta do dedo. Aqui o cara morre na máquina, é retirado da máquina, 1 hora depois, está outro operador ali. Como se nada tivesse acontecido. É a coisa mais natural do mundo. Falar em equipamento de proteção individual, hoje, ou a ginástica laboral, para algumas coisas, no caso do supermercado, é ficar olhando e pegar amizade com o trabalhador para quando o caixa do supermercado, que é uma rotatividade enorme, começa a dizer que está com uma dor aqui. Na hora o RH fica sabendo e a pessoa é mandada embora. 2 dias depois. Porque se ela reclamar de alguma dor, ela vai ser mandada embora. Isso não é a conduta de todas as empresas. Não, não de todas. Não pode generalizar Mas isso. a grande maioria, não estou aqui generalizando, mas a grande maioria das reclamações de caixa do supermercado, você veja o nível de rotatividade que tem. Por quê? Porque a vida útil de uma caixa do supermercado, que fica de pé ali trabalhando 10, 12 horas, é enorme. Então, você vai na secretaria, você vai ver ali, a rotatividade de funcionários de supermercado é muito grande. Qual a vida útil de um trabalhador em uma montadora de carro com essa aqui? É 36 meses. Eu entendo que hoje as empresas têm uma preocupação maior com a saúde do trabalhador, porque não é interessante para as empresas o trabalhador afastado por doença, por acidente de trabalho. Aliás, não é interessante para ninguém, nem para o trabalhador, nem para o governo, nem para os empresários, né? Então, eu entendo que hoje, de uns anos para cá, o empresário e as empresas estão sim preocupadas em fazer planos de ação preventivas e corretivas para que não haja o acidente de trabalho e com a saúde, com uma preocupação com a saúde do trabalhador, porque não é interessante para as empresas. Olha, doutora, tem empresas que nós conhecemos, como a Brando, que mudou a sua direção, que tomou essa situação depois de uma greve de sindicato. Tá? Depois que o sindicato foi e a coisa ficou meio forte, com interdições e tudo mais. Agora, nós temos empresas, por exemplo, os sindicatos metalúrgicos abrem mais de 300 CAT por mês. Por quê? Porque as empresas não abrem comunicação de acidente de trabalho. Os trabalhadores, quando descobrem que vão no posto do INSS, que ele está com uma doença de trabalho, e alguns peritos avisam, olha, você está com doença de trabalho e você foi afastado da empresa, como auxílio-doença comum. Então, você está com B31, auxílio-doença comum. A tua tendinite é comum. Você está com silicose no pulmão, está empedrado o teu pulmão porque é comum. Tá? Aí, quando o trabalhador descobre que ele está sem recolhimento do fundo de garantia, que aquela doença comum está dele, que ele descobre que ele está gastando dinheiro em remédio, que ele está fazendo fisioterapia, que ele está pagando ressonância magnética de R$800, que ele está tomando porque ele não suporta a dor, que ele está tomando lá o Celebrax e coisa e tal. E aí ele fica com o problema que a fisioterapia não está funcionando para ele, ele entra em pavorosa. Aí ele descobre que ele tem 28 anos de idade,
que ele perdeu a força de trabalho dele, que ele operou o braço porque o médico cirurgião mandou ele operar o braço dele, que ele já fez mais de 3 operações, que ele não consegue mais levantar esse copo da água e que ele está fora do mundo do trabalho. Porque olhar um trabalhador que está sem a mão é uma coisa. Olhar o trabalhador que está perfeitamente, mas que está com 4, 5 cirurgias no braço e não consegue sequer levantar uma caneta com 28 anos, acontece o quê? O suicídio de alguns trabalhadores. Então, eu acho que nós estamos muito longe do trabalho de prevenção. As CIPAs têm que ser melhor fortalecidas, o tempo de curso das CIPAs tem que ser maior, o mandato de um trabalhador de CIPA tem que ser maior, né? O corpo técnico, ergonômico, psicológico do corpo tem que ser neutro, tem que ser pago, escolhido pelo trabalhador, tem que ser escolhido pelo sindicato e pago pela empresa, em conjunto com os 3, para que ele seja neutro.